Então, agora sim, pronto, consegui. Vamos em frente então, queridos. Já tinha começado a aula, né? O tema, pelo menos até agora, desta parte da manhã, tratando a questão da escala. A escala é um tema assim, que é bastante interessante, que está perto de nós, porque fala em Brasília. Tinha mencionado antes também de que onde estamos, tudo tem uma escala. A escala é o tipo de medida segundo o meu tamanho. Então, eu estou sentado numa cadeira, estou com uma mesa, que foram pensadas dentro de um padrão de medidas que é funcional para mim. A roupa está organizada num sistema numérico. E esse sistema numérico te ajuda que cada vez que você compra uma roupa, ou é fabricada para que você compre, é fabricada em um padrão de medidas. Você vai pedir o número da sua roupa. Não precisa experimentar mil roupas, é o número da sua roupa. E com esse número da sua roupa você consegue comprar, porque já há uma padronização feita à escala. Né? Brasília, tinha começado a explicar, Brasília é uma cidade feita na escala heroica, que é uma, quando superdimensiona tamanhos. Os egípcios já faziam isso. Não precisa para você ter um templo, criar um templo que tenha sei lá quantos metros de altura, não. Pode ser menor, funciona, mas passa a representar algo a mais a partir do tamanho. Então, aí vai lá em cima o tamanho, por exemplo, no gótico também, porque você entendia que quando você entrava no templo, tinha que vivenciar a presença do divino no espaço. Porque a escala era uma escala heroica, era muito maior do que uma escala humana. Né? E Brasília é assim, você, para andar em Brasília, só anda de carro. Não anda de outro modo, porque é muito grande. Né? Deixa eu explicar também desse modo. Todos vocês devem ter assistido alguma vez um filme, um desenho animado onde tem ratinhos. Né? Geralmente o ratinho é muito utilizado nos desenhos animados. E o ratinho, o que faz o ratinho no desenho animado? Olha, você tem um ratinho que vamos supor é operário. Aí trabalha o ratinho ali trabalha. Plum, 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 plum. E quer fazer um protesto, porque está cansado, está com sono, quer ganhar mais. Diz, eu vou falar com o meu chefe. E aí o ratinho sai da empresa, onde você vê o ratinho com um monte de outros ratinhos igualzinhos trabalhando. E todos trabalhando como maquininhas, mas ele sai. E vai. E vai buscar o seu chefe. E no desenho animado, como se apresentará a casa do chefe? Lá um horizonte aparece, né, onde o teu chefe trabalha em um prédio fantástico, moderno. E um caminho sinuoso até onde o ratinho está. E o ratinho começa a andar chateado. Eu vou destruir esse homem. Não pode fazer isso comigo. Chega no prédio, a primeira coisa que se encontra é uma escadaria gigante. Ele tem que subir a escada. E ele vai chegar caminhando, caminhando. E cansa de chegar em cima. E quando chega aí, anda mais um pouco, e anda mais um pouco, até que aquelas portas gigantes se abrem. Ele encontra um salão enorme. E esse salão enorme, ele começa a andar esse salão e vê lá atrás uma mesa enorme. Quando chega na mesa, ele chega e vê que é uma mesa altíssima. E ele olha para cima e quem aparece de lá em cima é outro ratinho, igual do que ele. Só que esse ratinho está lá em cima da mesa. Então, esse ratinho já pergunta: o que você quer? E o ratinho que está embaixo já está tão cansado, já enfrentou tanta dificuldade, que a sua posição muda. Ele vê que está num ambiente que é demasiado grande para ele. Aí ele se amedronta, tem medo, fica diminuído. O que ensina esse exemplo? Que o tamanho das coisas, sim, nos influencia. Nos falam esses tamanhos da importância de quem está do outro lado. A questão está no carro.
Se vocês me veem indo e voltando da universidade num, num Fusca, aí vai pensar alguma coisa de mim. Mas se eu vou num Renegade, né, preto, moderno, enorme, o impacto será outro, porque atribuímos significado segundo o tamanho das coisas. São as chamadas, o tamanho relacionado com outro tamanho, juntos constituem a chamada escala. A ver, vamos voltar aqui. Então, vocês veem que a escala é a apresentação dos tamanhos, o grande com o pequeno. Mas aqui tem o que eu acabo de explicar. Em termos de escala, os resultados visuais são fluidos e não absolutos, pois estão sujeitos a variáveis modificações, como, por exemplo, o espaço ou o entorno. Qual dos dois quadradinhos é maior? O da esquerda ou da direita? Os dois são iguais, mas a leitura dele vai mudar segundo o contexto. Aqui ele parece maior. Aqui ele irá parecer menor, porque o tamanho vai depender do contexto. Quando você se arruma para sair, né, para sair, e se arruma, veste sapatos lindos, roupa nova e tudo mais, a percepção do outro em relação à sua aparência vai depender do contexto. Quantas pessoas circularão pelo espaço por onde você vai se exibir com essas roupas, né? Se é um povoado pequeno, o impacto será grande. São menos pessoas que farão essa leitura. Agora, se é numa cidade em pleno centro, passará muito provavelmente desapercebido. Digamos que sapatos novos são mais lindos em um lugar pequeno que em um lugar grande. Você entende o que é a escala, como funciona a questão da escala? Então, de forma objetiva, a escala seria a relação dos tamanhos. Como se encontra, como funcionam os tamanhos quando estão se relacionando. Mas isso depende muito dos contextos onde os tamanhos são inseridos. Ok? Temos esse texto. A versão contemporânea é outro sistema à escala muito importante. Né? Unidade modular, que é sistema baseado em tamanho do homem a partir da proporção estabelecida. O que acabo de explicar através da medida da roupa. Né? Aqui vem, aprender a relacionar o tamanho com o objeto e o significado é essencial à estruturação da mensagem visual. Né? Então, você vai ter que justapor, por do lado um do outro, o grande e o pequeno, segundo o que você queira me dizer ou me informar. E aí vamos ver alguns exemplos. Né? Esse vocês devem conhecer. É uma escultura egípcia que está representando um escriba. O escriba é anãozinho, mas aí vocês têm um padrão que era utilizado pelos egípcios para poder representar qualquer funcionário. Era como uma fotorretrato. Nesse caso, todo homem era representado com a pele mais escura e a mulher sempre com a pele mais clara. Não importa qual seja a raça, era um padrão. Vejam que as crianças que estão aqui embaixo, um é representado, o menino é representado com um tom mais escuro e a menina com um tom mais claro. Veja que eles dois são representados com um tamanho similar, mas as crianças desproporcionalmente são menores. Aí tu vês a manipulação do tamanho em função de padrões de representação. Os egípcios tiveram um padrão de representação absurdamente estrito.
Passaram séculos de cultura e continuavam representando do mesmo modo. Muito interessante. Queria mostrar esta foto de um artista do México, que ele trabalha com essas esculturas gigantes, gigantes, né? Então, a brincadeira dele é justamente proporção e escala. Ele é desproporcional com suas esculturas. Então, muitas delas são projetos, não foram realizadas. O caso é esta, e o outro caso seria esta. Esta. Vejam vocês aqui. O tamanho da pessoa e o tamanho da escultura, né? Então, isso sim é uma brincadeira, não uma brincadeira, uma proposta ligada à questão da escala. O tamanho da pessoa é escala humana. O tamanho da escultura é um portal de tamanho de proporção heróica, escala heróica. Bom? Aqui vocês têm este outro artista, se não estou errado, um alemão, que ele cria essas desproporções. Olha que interessante o tamanho da cadeira e da mesa. Né? E por último, coloco aqui Brasília. Aí vocês podem ver Brasília, que é outro caso muito claro, como já citei antes, de desproporção manipulada. A necessidade desses arcos e desse tamanho, não. A única necessidade é estética. Mas aí está presente, estando presente, aí já vemos que é uma manipulação de proporção para criar uma escala heróica, uma escala que vai muito além do tamanho normal. É justamente uma escala que te ajuda a pensar em outros significados, né? Brasília, o que representa, como todos sabem, é uma nova nação moderna e democrática. É tudo igual para todos, mas é a representação de um país. Então, é um país que está sendo representado na arquitetura e no traçado urbano. E, por último, falamos sobre dimensão. Quando falamos em dimensão, estaremos falando da linha da profundidade, né? Nós temos as 4 dimensões: altura, largura, profundidade e altura, largura, profundidade e esqueci uma, são 3. E a quarta é tempo, né? Aqui vocês veem que está representada a dimensão através do desenho de geometria linear, de perspectiva linear, em que temos a linha de horizonte, um ponto de fuga e a construção dessa dimensão, dessa profundidade. Este esquema representaria este tipo de desenho que todos fizeram no ensino médio e fundamental. Né? Vejam aqui que está a linha de horizonte e a perspectiva com a linha de fuga, o ponto que vai todas as linhas ao ponto de fuga, onde todas as formas se ajustam. Isso aqui sim é uma perspectiva linear que me ajuda a construir profundidade. Você está dando profundidade utilizando esse recurso. Ao falar em profundidade, falamos em dimensão. Esta seria um desenho escolar, isso aqui é o AutoCAD, né? Aí está, se está tudo construído em perspectiva, e eu tenho a percepção de que estou vendo um espaço através de uma janela. Mas não é, vocês sabem que é simplesmente uma representação através das perspectivas. E aqui vocês têm um exemplo mais ingênuo. Aqui tem um banheiro com patinho na banheira, e esse banheiro me mostra justamente a construção em perspectiva. Todos os objetos que estão aqui estão alinhados de um modo que finalizam nessa perspectiva. O importante é que é a dimensão, né? Então, a dimensão que projeta, cria a sensação de profundidade dentro da composição. E, por último, a questão do movimento. A questão do movimento
vou citar esses exemplos, mas há alguns exemplos que já me mostraram que são vinculados ao movimento. Por exemplo, movimento dado pela repetição. Aqui o Mateus perguntou se esse exemplo era bom, né? Da Havaianas. Eu já tinha eu mesmo compartilhado esse exemplo numa aula anterior, acho, quando falamos sobre composição estática e dinâmica. Aí vocês veem que sim, uma sensação de movimento muito grande, mas porque desde o meio há uma repetição como, assim, insistente. São muitos elementos similares repetidos. E o efeito é do pisca-pisca. Né? No pisca-pisca as coisas ficam se alternando em forma contínua, por todos os lados. Por todos os lados. Esse é o efeito que se procura aqui. Quando há repetição de um elemento, seu olho se introduz na leitura através de um movimento diferente. Por quê? Veja aqui, por favor, aqui, por gentileza, sintaxe da linguagem visual. Veja que aqui seu olho entra pelo lado esquerdo da composição, entra, lê, para e volta. Lê, faz a leitura, para e volta. E assim continua, assim nós lemos os textos. Mas o que acontece se de repente eu não tenho essa ordem? Como no caso das Havaianas, deste exemplo. Eu não tenho essa ordem, as coisas não foram alinhadas para que eu leia organizadamente. Então é outro tipo de leitura que eu devo fazer. Meu olho fica pulando entre as cores que competem entre si, né? E fica pulando o olho entre as diferentes sandálias ou pontos de atenção. Seria esse caso. E o outro caso é quando eu faço a leitura em varredura. Né? A leitura em varredura é quando eu leio por setores, por quadrantes. Né? Então, é isso. Deixa eu terminar aqui a apresentação. Seria isso. Né? O que devemos fazer a partir disto aqui? São alguns conceitos que acabo de mostrar, né? Pelo que nos mostrou agora há pouco, quem foi que compartilhou? Maria? Que compartilhou? Não lembro agora. Que compartilhou o PowerPoint. Ah, não, Karen. A Karen compartilhou conosco o trabalho, conseguimos ver todos, como ela escolheu cada um dos exemplos. E neste caso, vocês deverão fazer a mesma coisa, e vocês irão complementar aquela primeira apresentação com esta segunda que virá nesse momento. Vocês deverão enviar pode ser um PowerPoint, um PDF, um PowerPoint só em PDF, vocês compartilham comigo no Drive. Cada um deve subir isso na sua pasta do Drive. Né? Um exemplo de cada uma dessas formas. Isso aqui é importante porque vocês terão que fazer uma análise morfológica. Análise morfológica é quando você vê a composição, qualquer uma que seja, e consegue desmontar, através de tudo isso que acabo de explicar, essa composição. Só que essa análise morfológica, vou separar uma aula específica para que vocês analisem morfologicamente. É uma análise demorada, porque se aplica a tudo que estudamos até esse momento, mas é o foco da construção desta primeira parte da disciplina. Por enquanto, será tão somente achar os exemplos. Exemplos de todos os conceitos que vimos até agora no capítulo 2 da Doni Adondes. E vou encaminhar para vocês um exemplo de análise
eu vou estar dando a aula da análise morfológica só na próxima semana. Está compreendido? Então, para a próxima semana, o capítulo 2 da Dona Dondes deve estar compreendido, clarificado e exemplificado. Tá bom? Aí vi que estão pedindo se alguém escreveu o que foi. Deixa eu ler aqui. Estão perguntando, alguém pode me escrever o que o professor está pedindo, porque meu áudio está travando muito. Pronto, eu vou passar agora, daqui a pouco, via WhatsApp, a descrição do trabalho que vocês farão. Só frisando duas coisas, e aí eu vou precisar que vocês acendam seus áudios, né? Eu vou precisar que vocês me digam o seguinte: está claro o que é o trabalho que deve ser desenvolvido para a próxima semana? Professor, eu entendi muito bem. Vou concluir a gravação. Estava esquecendo, esqueci de gravar, estou esquecendo de finalizar a gravação. Vou interromper a gravação, porque o conteúdo já apresentei. Quero discutir com a turma agora as questões referentes ao trabalho de aplicação para esse tema.